Dali gurizada, Biblicamente Podcast, episódio 13 da nossa série sobre a Carta de Tiago, a Epístola de Tiago. A gente já tem outras 3 partes, depois pode olhar lá, falando sobre o capítulo 1. A gente foi versículo a versículo, resenha a resenha, tentando entender, tentando trazer lições para a nossa vida, para a tua vida. O que eu vou pedir? Deixa o teu like, o teu comentário. Quando tu te inscrever, se tu ainda não é inscrito, ativa o sininho. Por quê? Quando sai o episódio, já vai o YouTube te notificar, se ele não inventar de trollar ou sei lá fazer o quê. E vai sair já na hora, ó, saiu o episódio do Biblicamente, saiu o episódio novo. Então comenta aí, sugestão de tema, dúvida, crítica, elogio, fica à vontade. As nossas redes sociais estão aqui na descrição, também provavelmente vai aparecer aqui para te seguir a gente no Instagram, no Facebook, mas também depois vai estar aí na descrição do vídeo. A gente também tem um podcast disponível no Spotify, é de graça, para tu que escuta no ônibus, na caminhada, na corrida, na esteira, lá, seja o que tu faz durante o dia, mas o Spotify é gratuito também, dá para tu baixar se tu não tem internet para usar na rua. Então, não falta desculpa. É de graça no YouTube. Por que a gente pede like? Porque é importante que o YouTube entenda que vocês estão gostando, tá edificando a vida de vocês para entregar para outras pessoas. Então, quando tu deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho e principalmente comenta, o YouTube entrega para mais gente. Por isso que a gente pede. A gente não cobra nada para fazer isso. A gente gasta aqui num episódio de 1 hora, faço 3, 4 horas preparando, orando, lendo, relendo, estudando versões, vendo diversos pontos de vistas e estudos para entregar um conteúdo de qualidade de graça. A gente não está aqui por dinheiro, a gente não ganhou 1 centavo desde que a gente começou, e não é nem esse o objetivo. O objetivo é simples. Pensamento bíblico simplificado. Bíblia aberta, tu com teu café, nós com o nosso aqui, tu sentado na ponta da mesa. Então, deixa aquele like e bora pro episódio. Zeca, episódio 13, tu já tá achando o bico, nem começou. É que eu tô lembrando que tu queria colocar o QR Code aqui no canto. Não custa. Meu Deus do céu. Boa noite, meu mano. Boa noite, meu povo. Vamos lá. Estamos aí nessa empreitada de leitura da Carta de Tiago, exposição da Carta de Tiago. Capítulo 1 deu 3 partes. Capítulo 2, só Deus sabe. Hoje a gente quer começar, então, o capítulo 2 a partir do verso 1. Acredito que tem muita coisa boa, tanto para hoje quanto para as próximas partes que virão. Esperamos, né, que tu já tenha assistido o episódio anterior, as 3 partes anteriores, para que tu consiga compreender aquilo que a gente está conversando, aquilo que a gente está trocando ideia. Por quê? É o que a gente já falou em algum outro momento. Toda a carta bíblica ela é escrita com o objetivo de ser lida de uma vez só. Ninguém escreve uma carta esperando que o destinatário, não, eu vou ler um pouco hoje, um pouco amanhã, um pouco eu leio daqui a 1 mês. Não. Quando a gente escreve uma carta, o objetivo é que a pessoa leia imediatamente e de forma contínua. A carta bíblica não é diferente. Então, quando Tiago escreve, a ideia é que os destinatários lessem, ouvissem tudo de uma vez só para a compreensão do raciocínio que é desenvolvido. Por isso a importância. Se tu chegou aqui agora no episódio 13, cara, a gente começou no episódio 12, parte 1, Tiago, capítulo 1, a gente explica lá certinho, data de autoria, quem é esse Tiago, qual dos 3 possíveis Tiagos é esse. Então, vale a pena fazer esse retorno para que tu chegue aqui nesse episódio contextualizado e entendendo o raciocínio, não o nosso, mas o raciocínio que a carta ela está propondo. Tem muita coisa boa para hoje, vamos para cima. Vamos para cima. É legal lembrar também, quando o Tiago escreveu, não tinha capítulo, nem versículo, isso foi uma adição para facilitar a gente encontrar, e nem aqueles títulos que algumas bíblias têm, a minha tem, a do Zeca tem. Sim. Ele tá com a King James atualizada, eu tô com a Almeida Revista atualizada. Não tem esses títulos nos originais. Isso. Eles ajudam, de certa forma, às vezes, a encontrar um texto na hora da pressa, mas é interessante que tu não te prenda a eles como verdade. A Bíblia, que está dentro do conteúdo dos versículos, é o que foi escrito, esses títulos são para nos apoiar
e horas ajuda, horas às vezes enviesa, ou parece que até em Tiago 1, né? Parece que Tiago bate uma esquizofrenia e ele tá indo para outro assunto, mas não. Às vezes atrapalha. A gente precisa sempre entender que é tudo uma coisa coesa, uma coisa única. Isso aí. Vamos começar com a leitura? Quer começar aí, Zeca? Vamos lá. Tiago, então, capítulo 2, a partir do verso 1, eu vou ler do 1 ao 4 e depois a gente vem trocando algumas ideias aí dentro do texto. Diz assim: Caros irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façais acepção de pessoas, tratando-as com preconceito ou parcialidade. Se, por assim dizer, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, trajando roupas caras, e ao mesmo tempo entrar uma pessoa pobre, vestindo roupas velhas e sujas, e tratardes com atenção especial ao homem bem trajado, e o honrardes dizendo: eis aqui um lugar digno da tua pessoa, assenta-te, pois. Mas, ao mesmo tempo disseres ao pobre: tu, pois, podes ficar ali em pé, ou então, assenta-te no chão, próximo ao estrado, onde eu ponho os meus pés. Não fizeste discriminação preconceituosa, e com isso, agindo dessa forma, não vos tornastes como juízes que usam critérios perversos? Essa é a pergunta que Tiago faz aos seus leitores. O que é legal comentar? Tiago está falando para o povo da época dele, né? Sim. Tanto que ele usa sinagogas. Por que quando estava lendo eu lembrei, né? Antigamente, até talvez a nossa época de adolescência, quando a pessoa tinha uma roupa de marca, quer dizer que ela tinha um poder aquisitivo um pouco melhor. Hoje em dia, com 28 parcelas nas Casas Bahia, na Renner, muita gente consegue ter roupa de luxo, né? E tem a Shein, né, mano? E tem a Shein, a Shopee, que não nos patrocina. E agora, enfim. Mas o que ele está dizendo aqui? As pessoas que usavam anéis, o tecido era algo muito caro, né? A indústria de tecido não era algo, tipo assim, que nem hoje, que tem as máquinas que vão costurando, nem aquelas máquinas tradicionais dos anos 90 ali, que a tia vinha costurando os remendos das calças que a gente furava. Então, era algo caro, era um artigo valioso, né? Era quase uma propriedade, um bem valioso. Se tivesse imposto de renda na época, o pessoal tinha que declarar roupa, né? E ninguém tinha a quantidade de roupa que a gente tem hoje, né? Sim. Muitas vezes as pessoas tinham uma, duas, talvez estourando a corda, 3 peças de roupa. Porque era muito caro. Sim. Tem muito a ver com quando Jesus vai falar lá do remendo na roupa nova, né? A gente acha que já trocou essa ideia aqui. Isso é importante. Então, a roupa, o anel, a joia, isso tudo era status, era sinônimo de posição social. O cara que se vestia bem tinha condição financeira de melhor, tinha uma posição social melhor. O cara que tinha pouca roupa, que estava sempre maltrapilho, sempre sujo, dava para ver que era um cara um pouco mais pobre, né? Sim, pela aparência, né? Então a gente vê Tiago seguindo o raciocínio, ele já vinha no capítulo 1, falando sobre a condição social, né? Que nem o rico deveria se exaltar e o pobre deveria... Nivelou os dois, né? Perante a igreja. E o motivo é claro. A gente tem uma pista lá na carta de Paulo aos Colossenses. Por que ele vai falar isso? Por que ele vai nivelar dessa forma os ricos e os pobres? Colossenses 3, eu vou ler o versículo 11. Vou ler o 10. Vou ler desde o 9 até o 11, para não ficar meio quebrado. Colossenses 3, do 9 ao 11. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Então o que o Tiago vem, agora ressaltando isso, então a gente já falou sobre isso, né? Quando a Bíblia repete algo, ela está dando ênfase, quando ela dá ênfase é porque um assunto é importante.
Se é importante para aquela época, é importante para nós hoje. Não dá para ter favoritismo, não dá para fazer acepção de pessoas, preconceito racial, ou por onde a pessoa nasceu, né? Enfim, o pessoal chama de xenofobia, acho que né? Mas não dá para fazer diferenciação. Por quê? Cara, ninguém é nada. Não tem... Como na época os judeus se vangloriavam que nós somos o povo escolhido, não, porque a circuncisão foi o que Abraão, nosso pai, teve como aliança como Deus, não. Jesus baixa todo mundo, os gregos, nós somos a cultura da época, a nossa língua é muito difundida, a nossa cultura é muito difundida, não tem judeu, não tem grego, não tem cita, bárbaro, Cristo é tudo em todos. Né? Partindo do pressuposto que todos creem em Cristo, cara, ninguém é ninguém. Não tem diferença. Para o mundo, tem essa diferença. Mas para nós que cremos em Cristo, não deve haver. Né? Então é o que Tiago começa, olha, não tenham a fé de vocês com favoritismo. Não, o Zeca, que é meu amigo, olha de um jeito, mas o outro, assim, que tem uma diferença ali, eu vou tratar ele mal porque a gente tem personalidade muito parecida, a gente entra em rixa. Não pode ter favoritismo porque Cristo não olhou dessa maneira. Ele morreu por todos os pecados. Né? Então, assim, a gente não deve proceder. O verso 1 da Almeida, como é que está escrito aí? Porque tem um detalhe importante aí pra gente olhar. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Esse não tenhais a fé fala sobre o tipo de fé que a gente tem que viver. Então, a King James não traz, né? Ela só diz como crentes em nosso glorioso Senhor. Sim. A Almeida, ela parece que dá uma ênfase maior ao seguinte fato de que viver como cristão não é algo meramente teórico, mas sim prático, que é o que a gente já vinha falando no capítulo anterior, nas partes anteriores aí da nossa conversa. Não tenhais a fé em acepção de pessoas, ou seja, é impossível crer no Evangelho e continuar fazendo acepção. Sabendo que Cristo é tudo em todos, sabendo que no reino não tem bárbaro ou cita, grego ou judeu, não tem nada disso. Sabendo dessas coisas, a gente não pode viver a vida de fé. É isso que o Tiago está falando, por isso eu gosto dessa expressão da revista atualizada. Não tenhais a fé em nosso Senhor, o Senhor da glória, em acepção de pessoas. Não pode ser meramente teórico, e isso já está nos conectando, é o que o Jader falou no começo, não tem divisão aqui de capítulo, de verso, de subtítulo, não. Isso já está nos conectando com o verso anterior. O verso anterior diz o quê? Capítulo 1, verso 27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e especialmente não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. Caros irmãos, aí a gente começa o 2. Como crentes em nosso Senhor glorioso Jesus Cristo, não façais acepção de pessoas. O 2.1 tem ligação direta com o 1.27, está falando da verdadeira religião. Então, é impossível eu cuidar do órfão e da viúva fazendo acepção de pessoas. Sim. É impossível viver a verdadeira religião sendo contaminado por essa filosofia mundana, que é o cara que se veste bem, eu trato bem. O cara que só tem uma peça de roupa, eu desdenho. Então, o cara chegou na reunião, ele vai usar a expressão aqui sinagoga, algumas versões vai falar em reunião, né? Ele não usa a palavra sinagoga. Enfim, o cara chegou na reunião bem vestido, de carrão, bonitão, terno, não, tá aqui, ó, tem lugar reservado para ti, senta no melhor lugar do culto. O morador de rua chegou e quer entrar, não, tu fica de pé lá no canto. E não incomoda muito, e não fala muito. Cara, isso não é o evangelho, não é o que se espera do povo de Deus. Sim. Mas é o que a gente vê. Sim. Infelizmente, é o que a gente vê acontecendo. E a mensagem, a obra do evangelho, a gente tem uma expressão dela lá em Romanos 3. Por que Jesus, por que Tiago, né, replicando o ensino de Jesus, manda não fazer acepção de pessoas? Romanos 3, 23 e 24. Diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados
gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Todos pecaram. Todos do grego? Todos. Né? Cuida muito esses papos de relativizar os todos da Bíblia aí, que uma hora a gente vai ter que talvez conversar. Mas aqui todos é todos. Porque Paulo vem fazendo esse raciocínio que a humanidade negou Deus, que o povo judeu também, mesmo sendo o povo escolhido, negou o Messias, né? E ele chega à conclusão, cara, todos pecaram. Nivelou por baixo todo mundo. Olha, todo mundo está condenado. Por causa, né, do pecado lá de Adão, que reproduziu a natureza pecaminosa. Também vai ter uma série um dia sobre isso. Mas Paulo está nivelando. Todos pecaram. E carecem da glória de Deus. E todos os que creem foram justificados por Cristo. Então, se todos pecaram e todos foram justificados por Cristo, todos estão na mesma condição. Por quê? Porque essa vida aqui é um sopro. Vai acabar a nossa vida, vai acabar tudo isso aqui que a gente está vendo. Todas as nossas roupas, bens, condição social. Por quê? Porque para Deus, todo mundo pecou. E todo mundo precisou do Cristo, do Filho, para ser justificado, para ser salvo. Então, por isso que Tiago vem se falando disso. Cara, o que vocês querem trazer? E aí é um perigo que a gente tem que se atentar. Trazer essa cultura do mundo para dentro da igreja. Trazer essa cultura do mundo para dentro da nossa casa. Por que vocês estão olhando para as pessoas como Cristo, diferente do Cristo? Por que vocês estão olhando para a pessoa como o mundo olha as pessoas? Valorizando o que o mundo valoriza e deixando de lado o que Cristo valoriza. Né? Isso é algo para a gente pensar e meditar, né? É interessante o exemplo que Tiago dá. Ele está falando muito de ostentação e ele está falando também muito de aparência, né? Eu gosto muito de um texto, eu vou puxar ele, que tem muito a ver com o que tu está falando aí. 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. Samuel vai à casa de um cara chamado Jessé e ele tem uma tarefa dada por Deus, ungir um novo rei. A gente já falou dessa história. Sim. Lá em Cristologia, eu acho, a gente falou sobre isso. No verso 7, depois que Samuel chega à casa de Jessé, Jessé traz seus filhos, Samuel olha o primeiro, o cara é alto, grande, forte, bonito, parece Saul. Samuel olha para ele e diz, caramba, esse deve ser o rei. Esse é o cara que vai substituir Saul, porque ele tem a mesma aparência, ele está dentro do mesmo padrão. Deus diz para ele, não é esse que eu escolhi. E isso vai acontecendo sucessivamente. No verso 7, Deus vai dizer o seguinte para Samuel. 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, diz assim, entretanto, Yahvé, o Senhor, assegurou a Samuel, dizendo, não te impressione diante da aparência nem da estatura desse homem, pois eu o rejeitei. Eis que Deus enxerga não como o ser humano vê, porquanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda o coração. Talvez o cara desse exemplo que Tiago vai dar, o cara do anel de ouro, o cara da roupa fina, tenha um coração totalmente desviado. E aí ele entrou na sinagoga, ele entrou na reunião, e ele está sendo posto em lugar de honra por uma aparência. Mas ele tem um coração desviado. Ele tem um coração reincidentemente pecador. Ele é um pecador inveterado. Ele não quer a salvação, ele não quer o reino de Deus, ele quer viver numa ostentação e talvez ele frequente a sinagoga porque, caramba, lá eu sou bem tratado. As pessoas me tomam em alta estima. Deus não vê isso. Deus não julga. Eu acho que a Almeida vai dizer, pois Deus não julga, Deus não vê como o homem vê. Sim. O homem vê a aparência. Deus vê, Deus julga segundo o coração. O cara pobre, do exemplo que Tiago dá, talvez ele não tenha a melhor aparência, ele pode ser até o mais feioso de todos. E aí a gente vai entrar numa questão que já está circulando na internet há muito tempo, que Jesus era feio. Por quê? Porque Isaías diz, nele não havia beleza alguma ou formosura alguma que nos agradasse. Cara, Jesus não era bonito, não é o cara de cabelo comprido, sedoso e olho claro. Não, esse é o Jesus europeu, não é o Jesus bíblico. Jesus bíblico é um judeu. Provavelmente baixinho, provavelmente feio, extremamente comum. Sim. Tanto que Judas tem que sinalizar no momento da traição. Judas tem que beijar o cara
para que os soldados do templo soubessem quem era ele, porque senão ele era comum, era um bando de maluco, que nem eu e o Jader aqui, barbudo, talvez mais cabeludo que a gente, pela época, mas, cara, extremamente comum. Jesus não era o diferentão, não era o galã de olho azul, não, Sim. mas era o Cristo. Então, para Deus, a aparência importa muito pouco ou quase nada, porque Deus vê o coração. Sim. Isso é importante a gente levar em conta dentro disso que Tiago está falando. Cara, vocês estão fazendo discriminação, verso 4. Vocês estão fazendo discriminação preconceituosa. Será que agindo assim vocês não se tornaram juízes que usam critérios perversos? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. E mais uma vez, como a gente comentou no capítulo 1, Tiago ele se relaciona muito com os textos de sabedoria de Salomão. Uhum. Abre aí, por favor, que a tua é melhor para Provérbios, Provérbios 24, 23, para falar sobre essa acepção de pessoas, sobre esses juízes, né, Uhum. que fazem acepção de pessoas. Provérbios 24, 23. Tem um trechinho ali que é só uma explicação, né? Aqui segue uma outra seleção dos ditos dos sábios. E aí depois vem o verso em si. Agir com parcialidade nos julgamentos não é nada prudente. Por quê, cara? Porque Deus vai julgar a todos. Uhum. Então, por mais que o cara viva uma vida de preconceito e morra sendo preconceituoso, fazendo acepção de pessoas, mesmo dizendo crer em Cristo, na verdade está descumprindo o mais importante mandamento, Deus vai julgar. Aquilo que a gente comentou, acho que até no capítulo 1 de Tiago. Todos vão prestar contas diante de Deus. Então, por isso que não é prudente, né? Tem um texto bíblico que eu acho que em Hebreus cita, horrenda coisa é cair nas mãos do Senhor. Uhum. Terrível coisa. Né? Quando a gente cai no Senhor sendo alvo do seu juízo. Não é fácil, a gente já brincou, o fogo nos olhos não é bonito, não é romântico, Não é. É algo sério, algo que a gente precisa entender e temer. Sim. E a gente também, além da conexão com os provérbios, Tiago vem também muito conectado com o ensino de Paulo, né? 1 Timóteo 6, do 17 ao 19, diz assim: exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de que se apoderem da verdadeira vida. Tu leu 19 aí, de repente? Dessa maneira, acumularão um valioso tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. E isso, na verdade, não é nem um eco do ensino de Paulo, né? Porque como a gente viu na parte 1 do episódio 12, Tiago é a primeira carta a ser escrita, 1 Timóteo já é uma das últimas que Paulo escreve. Então, Tiago escreveu antes. Só que ambos estão ecoando o ensino de Jesus. Sim. O que Jesus diz para os discípulos diante daquele jovem rico que chega para ele e pergunta: mestre, bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus atropela na arrancada. Por que tu me chama bom? Bom só tem um, que é Deus. E tu não está em condição de me reconhecer como Deus, embora eu seja. Cumpre o mandamento, cumpre a lei. Tal. E aí o cara vai dizer: não, tudo isso eu faço desde pequeno. Eu obedeço a lei desde pequeno. Isso aí pra mim tá de boa. Então tá. Falta-te uma coisa. Pega tudo que tu tem, vende e dá aos pobres. Cara, Jesus pega no calcanhar dele. Por que Jesus não falou disso na primeira oração, na primeira frase dele? Porque ele sabia que ele via esse cantar de galo. Ele já veio estufando peitinho de pomba assim, ó. Cristiano Ronaldo, eu tô aqui. Aí Jesus meteu ali, ó. Jesus sabe qual é o calcanhar de Aquiles do cara e deixa por último. E qual é o calcanhar de Aquiles dele? É a avareza. É o apego ao bem. É querer não só manter o que tem, mas talvez até querer o que é do outro. Por isso, quando Jesus diz para ele: cara, vai e vende tudo que tu tem, dá pro pobre, ele diz: putz, grila, isso
Isso é difícil. E ele vira as costas, o texto diz que ele vai embora triste, magoado, e o que Jesus vai dizer para os 12? Olha, difícil coisa é para um rico entrar no reino de Deus. Uhum. Então, tanto Tiago quanto o texto que tu leu lá de Paulo a Timóteo estão ecoando esse ensino de que para o rico, enquanto ele se mantém agarrado à incerteza da riqueza, é muito difícil ele ser salvo. Sim. Por isso, Paulo vai falar, não te apega a isso, ser generoso, dá o que tu tiver que dar, porque fazendo essas coisas, tu vai acumular um tesouro. Fazendo essas coisas, tu vai alcançar a verdadeira salvação. Ambos estão ecoando o ensino de Jesus. Sim. Esse texto aqui, de Paulo a Timóteo, me fez lembrar o que Jesus falou no Sermão do Monte, né? Mateus 6, eu acho que é o 19 ao 21. Não juntem tesouros na terra, onde o ladrão rouba, aí vem o lance da preciosidade dos tecidos, onde a traça corrói, né? O tecido ele era um bem, mas juntem tesouros nos céus, acumulando o quê? Boas obras, né? Como consequência, né, da salvação, como a gente vai ver ainda nesse capítulo, mas ajuntem obras, ajuntem boas obras, porque aquilo, cara, a gente já tem ainda em vida pessoas perdendo fortunas, né? Eu não lembro o percentual, eu não quero dar um percentual falso, mas diz que não é baixo o percentual de pessoas que ganham na Mega Sena e perdem tudo. Em Mega Sena a gente tá falando da casa dos milhões. Então, para pensar, cara. Não existe certeza nem na riqueza. Que teve gente perdendo dinheiro nessa tal criptomoeda agora, né? Ganhou fácil, perdeu fácil, né? Provérbios até vai falar do ganho muito facilitado de recursos, né? Porque isso tudo passa. Isso tudo é transitório. O que não é transitório é as nossas obras. Que elas vão contar, né, diante de Deus o dia que a gente tiver face a face com Ele. Hoje ainda estava assistindo um podcast, ouvindo uma conversa. Sabe quanto desvalorizou as ações da Netflix nos últimos 2 anos? Deve ter sido mais da metade. Quase. 43% nos últimos 2 anos. Perderam mais de 200 mil assinaturas nos últimos 2 anos. Cara, e o cara que estava lá investindo, os donos da empresa, imagina. Sim. Né, o cara está confiando na incerteza da riqueza. Então, tanto Tiago quanto Paulo, eles estão ecoando o ensino de Jesus. O ensino de Jesus é exatamente esse. Então, para ser cristão tem que ser pobre. Não é isso. A gente já falou em partes anteriores, a gente vai repetir isso daqui a pouco. Não é sobre ser pobre ou ser rico. Não. É sobre viver para a glória de Deus. Sim. É sobre ter uma vida, mesmo sendo pobre, ter uma vida que glorifique a Deus. Mesmo sendo rico, ter uma vida que glorifique a Deus. Essa é a questão. Tem muito pobre que não glorifica a Deus. Sim. Esse cara não vai se enquadrar no que a gente está falando. Sim. Tem muito rico que, mesmo sendo rico, glorifica a Deus, é generoso, é um cara que cuida do órfão, cuida da viúva, é o cara que não faz acepção de pessoa, ele não tem problema em sentar no chão e comer uma marmita junto com o morador de rua. Esse cara está glorificando a Deus. Mas é rico, como é difícil? Sim. A dificuldade do rico entrar no céu é quando ele está apegado. É o texto que a gente leu de Timóteo. Quando ele está apegado à incerteza da riqueza. Cara, esse cara está lascado. E é mais um ensino entrelaçado com o de Cristo. Sim. Na parábola, se eu não me engano, do semeador, um dos aspectos que sufocam a semente de frutificar com os espinhos é a riqueza e as paixões do mundo. Se eu não me engano, acho que é. As preocupações da vida. Da vida. Então, o que é transitório, a gente tem que dar menos valor para aquilo que é eterno. As nossas obras, elas vão ter repercussão eterna na nossa vida. O dinheiro é bom ter, ninguém gosta de passar fome, necessidade, todo mundo gosta de uma vida confortável, a gente não é hipócrita em falar o contrário. Mas o amor ao dinheiro, como a gente já citou, é a raiz de todos os males. Por isso que Jesus alerta, que Paulo alerta e Tiago alerta as pessoas ricas tomarem um cuidado redobrado. Vamos seguir? Vamos embora. Então, a gente leu do 1 até o 4, né? Isso aí. Vou ler do 5 ao 7. Tiago 2, do 5 ao 7, diz assim: Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam?
Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles que os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Cara, primeiro detalhe. Ele está falando assim, não escolheu Deus os que são o mundo e prometeu um reino. E aí tem um detalhe importante que Almeida diz. O reino que ele prometeu são aos que o amam. Então, como a gente falou, não basta ser pobre. Tem que amar a Deus. A lei mais importante é amarás o Senhor teu Deus, a gente vai citar daqui a pouco, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Semelhante a esse, né? A gente vai citar, que é amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Acho que vale a pena a gente deixar claro por que a gente está batendo nessa tecla. Porque alguns apologetas católicos, franciscanos principalmente, eles vão olhar para esses textos e vão dizer que Deus escolheu o pobre. O pobre está salvo, o pobre está garantido. Alguns franciscanos fazem voto de miséria, eles dão tudo que tem e vão viver como, cara, o cara não tem nada, sabe? Uhum. É um dia de cada vez e azar. O verso 5 diz o seguinte, não escolheu Deus, é uma pergunta, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Então, do que Tiago está falando? Primeira interpretação, essa que a gente está falando. Deus escolheu todo mundo que é pobre. Não, não é esse o ponto. Do que Tiago pode estar falando? Tiago pode estar falando da escolha dos 12. Dentro dos 12, qual deles era rico? Nenhum. Quem talvez tinha um pouco de condição era Tiago e João, porque eram filhos de Zebedeu e entende-se que eles tinham já uma pequena frota de embarcações e viviam da pesca, talvez tivessem algum recurso, mas para rico não serve. Mateus, como coletor de impostos, talvez tivesse algo, mas ainda assim, cara, os 12 que Jesus escolhe são pobres e vivem na pobreza. O próprio Cristo, quando veio ao mundo, ele não veio, não nasceu no palácio, não, ele nasce na manjedoura, ele vem como pobre, como filho de uma virgem pobre, que ia se casar com um marceneiro pobre. Então Tiago pode estar falando disso. E tem a terceira opção, que aí é o entendimento do todo, né? Quando a gente olha só para o texto, a gente vai ter essas duas conclusões. Quando a gente olha para o todo, é o que tu está falando. Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Então não é sobre pobreza versus riqueza. É sobre uma vida humilde que glorifica a Deus e para isso eu preciso amá-lo. Ninguém glorifica algo que não ama. Tu não fala bem de marca nenhuma que tu não ame. Certo? Seja do que for. Roupa, comida, equipamento de informática, equipamento da minha profissão. Cara, não, ninguém vai falar bem. Não, pô, cara, que negócio bom, tu tem que provar. Tu gosta? Cara, não gosta. Não. Tu só glorifica aquilo que tu gosta, aquilo que tu ama. Tu só vai viver uma vida que glorifica a Deus se tu amar Deus. É o que tu está falando. O final do verso 5 é o que dá a compreensão do todo. O reino que ele, Deus, prometeu àqueles que o amam. É o que Paulo vai dizer em Romanos 8, né? Todas as coisas cooperam para o bem. De quem? Daqueles que amam a Deus. Entende? É o mesmo raciocínio. Ah, não, tudo de errado que acontece vai cooperar para o bem. Tu ama a Deus? Não. Cara, então não é para ti. O texto não está falando de ti. E o que Jesus define como amor a ele? Como amor a Deus? Aqueles que me amam obedecem os meus mandamentos. João 14. Então, se eu não obedeço a Deus, eu não amo a Deus. Se eu não amo a Deus, todas as coisas não vão cooperar para o meu bem. Exato. E o reino não está prometido para ti. E não está prometido para esse. Isso é uma paulada. Tem um texto que eu acho que vale a pena a gente ler. Certamente. 1 Coríntios, falando aí do capítulo 5, tá? Do verso 5, perdão.
1 Coríntios capítulo 1, do verso 26 ao 29. Eu acho que esse texto vai completar bem o raciocínio que o Tiago levanta aqui. De novo, disse que Tiago é a primeira carta escrita do Novo Testamento, então 1 Coríntios é posterior, mas o ensino ele é um complementar ao outro. Lê para nós aí, Gatão, por favor. 26 a 29, né? Isso. Irmãos, reparais, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de sobrenascimento. Ele não falou nenhum. Exato. Ele falou muitos. Exato. O próprio Paulo, né? Porque ele fala aí, não muitos ricos, não muitos sábios. Cara, Paulo era extremamente sábio. Sim. O cara cresceu aprendendo aos pés de Gamaliel. Apolo, um cara extremamente sábio. Agora, todo mundo é Paulo? Todo mundo é Apolo? Não. Tem um monte de Zeca. E Jader também. Todo mundo é rico, como as mulheres que financiavam o ministério de Jesus lá em Lucas 8? Não. Tem muito cara pobre. Paulo, falando aos coríntios, ele vai constrangê-los, comparando a igreja da Macedônia. Esse é um lance muito legal quando ele está pedindo a oferta lá em 2 Coríntios. Aham. Paulo chega para os coríntios, que era uma igreja próspera, ainda que Paulo diga isso, cara, não muitos de vocês são de nobre nascimento, nada disso. Mas Paulo, quando ele está levantando a oferta para os pobres da Judéia, ele vai dizer o seguinte, olha, vou parafrasear, não queria dizer nada para vocês, mas sobre a oferta que a gente está levantando para os irmãos da Judéia, a igreja da Macedônia ofertou mais. Uhum. E Paulo usa uma expressão, ele diz assim, eles deram da extrema pobreza deles, ofertaram com amor. Uhum. E vocês, a gente tem que estar em cima, a gente tem que estar toda hora lembrando vocês da oferta que a gente está levantando para os irmãos da Judéia. Olha só, Paulo não estava pedindo oferta para ele, não estava pedindo oferta para o templo que ia construir, não. Era uma oferta para os irmãos cristãos da Judéia que estavam sendo perseguidos, passando necessidade. Está dentro de todo o contexto da diáspora, está dentro de todo o contexto de perseguição. Paulo olha para os caras e diz, eles doaram da extrema pobreza. Então, existe cristão extremamente pobre. E mesmo assim, ele precisa amar Deus. É o que Paulo está dizendo aí. Não muitos de vocês são ricos, não muitos são sábios, não muitos que Deus escolheu são de nobre nascimento. E ele continua, né? Pelo contrário, ele vai seguir o raciocínio. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém, se antes todos do grego todos, Agora ninguém do grego ninguém, né? Isso. Se vanglorie na presença de Deus. Uhum. O cara, ele escolheu quem ele quis, os malucos para confundir os caras que são doutores, para botar em choque, os desprezados para mostrar que são algo diante do que importa, que é Deus, para os caras que acham que são importantes, porque ele é Deus. E ele não, como Paulo, ele não falou em todos, ele não falou, né, não escolhi nenhum rico, nenhum sábio, não muitos. Mas não muitos. Uhum. E é isso que a gente precisa atentar para a gente não cair no erro dos apologetas católicos, que falam que não tem rico, tem que ser pobre, enfim, não vamos criar uma guerra religiosa aí. Porque qual que é o nosso raciocínio, cara? Tu vai montar um time de futebol. Que tipo de jogador tu vai querer? Só os melhores. Sim. Deus monta a equipe dele. O pai diz pro filho, vai, escolhe 12. Vou escolher a nata. Não. Pescador. Zelote. Tô lendo um livro que deu uma pinceladinha sobre quem possivelmente eram zelotes, cara. Coisa muito feia. Né? Não é... A gente romantiza como os caras sendo os machão, os Assassin's Creed. Não é. Tem muita coisa estranha na história dos zelotes, segundo Flávio Josefo, por exemplo. Mas enfim, Jesus não escolhe os melhores dos melhores dos melhores. Não, ele monta o time dele com pobres, com caras que não... Coisas loucas, né? Sim. Gente que não tinha nada a oferecer para o mundo, porém
levaram a mensagem até o ponto de morrerem por ela. Esses 12 transformaram a história da humanidade e hoje a gente tem muito mais do que 12 cristãos no mundo e a gente não consegue transformar a história do mundo. E o precursor também para ação passava longe, que era João Batista, né? Filho de sacerdote, morava no deserto, mas estava no deserto, comia gafanhoto. Esse era louco. Esse era o legítimo louco. Cara, vamos seguir lá no texto de Tiago, porque tem umas coisas que valem a pena comentar. Verso 6. Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são ricos os que vos oprimem, não são eles que vos arrastam para tribunais? Por quê? A gente sabe que não muitos, mas a maioria dos que eram ricos não serviam a Deus, pelo contrário, até perseguiam. Uhum. A gente tem um relato lá em Atos 13, 49 e 50. Depois, se tu puder abrir, em 1 Coríntios 11, 21 e 22, a gente tem dois exemplos. Beleza. Atos 13, 49 e 50. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região, mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantavam perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Então aqui tem uma perseguição a Paulo e Barnabé pela alta posição na sociedade. A gente pode levantar também nesse ponto o que a gente já falou no episódio 12, parte 1, quando Herodes, o rei da Judéia, deflagra a perseguição à igreja e inclusive manda matar Tiago, manda prender Pedro, não esse Tiago, né? A gente já falou sobre isso. Manda prender Pedro e provavelmente ele iria executar Pedro no dia seguinte, não fosse os irmãos orando por Pedro e o livramento que Deus dá em resposta, quem sabe, a essa oração. E isso é importante a gente lembrar. Então, cara, os ricos, os poderosos, muitas vezes estiveram contra o evangelho, muitas vezes estiveram contra aqueles que pertenciam, como dito em Atos, à seita do caminho, pertenciam aos que seguiam o caminho. Qual é o texto lá? 1 Coríntios 11, 21 e 22. 21 e 22, diz assim: Porque quando comeis, cada um toma antes a sua própria ceia sem esperar pelos outros. E dessa maneira, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que não tendes casas onde podeis comer e beber? Ou, de fato, desprezais a igreja de Deus, humilhando aqueles que não possuem nada? Que vos direi? Acaso vos elogiarei por isso? Certamente que não vos elogio por essas atitudes. Tem outro texto que eu marquei para a gente ler também. Provérbios capítulo 14, verso 31, diz assim: Oprimir o povo é ultrajar o seu Criador, mas tratar com bondade o pobre é honrar a Deus. Tiago está ecoando Provérbios e o Sermão do Monte toda hora, cara. Esse texto certamente passou na mente dele. Sim. Não tem como a gente ficar... porque esse é o exemplo que ele está dando, né? A gente está honrando o rico. Cara, mas é o rico que persegue o cristão, são os poderosos que estão perseguindo. Que loucura é essa que vocês estão fazendo? Não. Por quê? Porque honrar o pobre glorifica a Deus. Quando a gente cuida do órfão, do pobre, da viúva, de novo, a gente precisa lembrar do capítulo 1, verso 27. A verdadeira religião aceita por Deus é essa. Cuidar do órfão, do pobre, da viúva. Cuidar daquele que não tem quem cuide. Cuidar daquele que muitas vezes foi abandonado pela família, foi abandonado pelo Estado, foi abandonado pela religião. E aí, quem é que vai cuidar? É Deus. Como que Deus vai cuidar? É com a gente. Vamos seguir? Tem mais alguma coisa aí? Bora. Lê do 8 ao 11, por favor. Tiago 2, do 8 ao 11. Se vós, entretanto, observais a lei do reino, como está registrada na Escritura e que ordena: amarás o teu próximo como a ti mesmo, então estareis agindo corretamente. Se, todavia, tratais as pessoas com parcialidade, estareis incorrendo em pecado e sereis condenado pela lei como transgressores. Porquanto, quem obedece toda a lei
mas tropeça em apenas umas das suas ordenanças, torna-se culpado de quebrá-la integralmente. Pois aquele que proclamou não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém cometes um assassinato, te tornaste, da mesma forma, transgressor da lei. Que lei é essa que ele está citando para começo de história? Ele vai citar a lei de Moisés, né? Eu vou ler aqui, Levítico 19, 18, diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Então, Tiago está fazendo menção a essa lei, né? Porque tinham judeus, mas também ecoando um outro ensino de Jesus, né? Quando é questionado qual é o mandamento mais importante, a gente vai até ler, sobre amar. Então, o que ele está dizendo? Não adianta tu dizer, não, eu dou, que nem os fariseus que Jesus criticou, eu dou dízimo, eu jejuo tantas vezes por semana, mas eu não amo meu próximo, eu não estendo a mão, né, ao meu próximo. Por quê? Tu não vai estar infringindo a lei, que era impossível ser cumprida na sua totalidade, no dízimo, mas tu está infringindo quando tu não ama o teu próximo como a ti mesmo. Porque o legislador é só um, a palavra é só uma, então se tu... E é o que ele vai dizer mais pra frente, né? Se tu peca em um, tu peca em todos. Como que está o verso 8 na tua Bíblia aí? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. A lei régia. Na minha diz a lei do reino. Enfim, a lei que rege o reino, né? A lei que Jesus coloca como sendo aquela que está acima. Se todavia tratais as pessoas, verso 9, com parcialidade, estareis incorrendo em pecado, sereis condenado pela lei. Vale a pena a gente ler, tu já leu Levítico, né? Vamos ler lá Mateus, então, 22, do 36 ao 40. Tu quer ler esse aí? Eu vou pegar outro aqui. Pode ser. Mateus 22, do 36 ao 40. Chega um intérprete da lei, né, experimentado, perguntando para Jesus: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Se referindo à lei de Moisés, que a gente acabou de ler. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Acabou? Vamos fechar a Bíblia aqui? Não. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Olha, de novo a gente está fazendo esse caminho, né? Tiago ecoando o ensino de Jesus e depois Paulo falando algo parecido. Então, não há contradição, não há rixa, é o que a gente vai discutir no próximo episódio, talvez. Cara, não tem rixa entre Tiago, Paulo, não. Pelo contrário, a gente vai ver Paulo falando de Tiago com muito respeito. Né? O cara estimava muito. Olha o texto lá de Romanos, capítulo 13, a partir do verso 8. Diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor fraterno, com que deveis vos amar uns aos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Porquanto os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, bem como qualquer outro preceito, todos se resumem neste mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Cara, Paulo está ecoando o que Tiago falou, Tiago está ecoando o que Jesus falou, então ambos estão dizendo o seguinte: é o amor ao próximo. O cumprimento, a lei do reino é isso, é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si próprio. Esse próximo não é só o rico que deve ser amado, honrado, não. É o pobre, é o próximo. A gente já falou sobre quem é o próximo, né? Sei lá em que episódio está. Cara,
maratona o canal, te inscreve, dá like, curte, comenta, compartilha, sei lá, maratona e aproveita. A gente já falou sobre isso. Quem é o próximo? O próximo independentemente de ser pobre ou rico, grego ou judeu, bárbaro ou cita, não, Cristo é tudo em todos, então eu tenho que amar o próximo da mesma forma que eu me amo. Esse é o ensino que o Novo Testamento está trazendo. E é o ensino que está onde? No Velho Testamento, em Levítico, que tu já leu também esse texto. Boa, bora seguir? Tem mais algum para esse trecho? Acho que não, a gente leu até o 11, né? Isso aí. Vamos adiante. 12, Tiago 2,12. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Por quê? O juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Aqui é importante a gente olhar para trás, né? Sim. Quando ele fala no verso 12, haverá de ser julgado pela lei da liberdade, vale a gente olhar para trás, no capítulo 1, verso 25, ele já falou sobre isso. Uhum. Ele já usou essa expressão, ele não está inventando nada diferente do que ele já tinha proposto. Diz assim, porém a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo que empreender. Então, Tiago está autorreferenciando, né? Ele está olhando para o que ele mesmo já escreveu e ele está dizendo, olha, aquele que procede, deve falar e proceder com todos, como quem haverá de ser julgado pelo quê? Pela lei? Não. Pela lei da liberdade. Esse é o ponto que a gente tem que, quem sabe, esclarecer. Uhum. Por quê? Porque talvez, olhando para o texto de Tiago, tu vai ficar com a seguinte impressão. Eu vou até voltar um pouco, tá? Para a gente pegar um bloco um pouco maior e conseguir desenvolver esse raciocínio. Vamos ler a partir do 10. Portanto, quem obedece toda a lei, está falando da lei de Moisés, mas tropeça em apenas uma das suas ordenanças, torna-se culpado de quebrá-la integralmente. Então, existiam 10 mandamentos. Se tu quebra um, tu quebrou todos. É o que ele vai explicar agora. Pois, aquele que proclamou não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém cometes um assassinato, matas, te tornaste da mesma forma transgressor da lei. Quando a gente lê isso, parece que Tiago está dizendo que é possível ser cumpridor da lei. Parece que, na verdade, ele está dizendo que a gente tem que cumprir a lei. Olha, não adianta só não cobiçar, tem que não matar. Não adianta só não matar, tem que não adulterar. Ok, é possível viver pela lei? Não. Não. Não é possível. Quem disse que é impossível? Jesus deixou claro, por isso ele veio. Sim. E quem vai explanar, quem vai falar de forma mais clara sobre isso é Paulo. E aí vem o texto que a gente leu, verso 12. Falar e proceder com todos, como quem haverá de ser julgado pela lei da liberdade. Mas o que é a lei da liberdade? É a lei de Moisés? Não, não é a lei de Moisés. Aqui a gente tem que observar o contraponto. Então, Tiago está falando, quem quebra um mandamento da lei de Moisés, quebra todos. É possível viver eles? Não é possível. Não. Então eu tenho que viver de forma viver de forma como alguém que vive pela lei da liberdade, não a lei de Moisés. E aí a gente tem que olhar lá para Gálatas. Gálatas, capítulo 3, do 1 ao 11. Tenho certeza. É o texto que vai esclarecer a nossa compreensão do que Tiago está falando e que talvez vai esclarecer muita coisa, não só sobre esse assunto, mas sobre muitas coisas para quem está nos ouvindo ou que está assistindo aí com a gente, quem está na mesa conosco. Gálatas capítulo 3, do 1 ao 11. Pode ler. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebestes os Espíritos pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito, com E maiúsculo,
e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso que Abraão, que creu em Deus, e lhe isto foi imputado para a justiça. Sabeis, pois, que é os da fé que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-los. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus. Por quê? O justo viverá pela fé. O que Paulo está falando aqui, cara? Vocês creram na mensagem da fé. Qual é a mensagem da fé? É a mensagem da lei da liberdade. Que mensagem é essa? Não é necessário cumprir a lei de Moisés. Por quê? Porque Gálatas é uma igreja mista. Gentios e judeus. Majoritariamente gentios. Então é aquela treta que a gente já falou no episódio 12, parte 1, sobre a carta que o Concílio de Jerusalém vai escrever. Surgiu tumulto entre os crentes, entre os evangélicos da época, se os gentios deveriam obedecer à lei de Moisés ou não, se eles deveriam guardar o sábado, se eles deveriam se circuncidar. Isso começou a causar muito tumulto entre os gentios e de repente eles formam um concílio, isso está lá em Atos 15. Pedro dá o testemunho dele: olha, estava na casa de um gentio, preguei, toda a família aceitou, toda a família foi batizada, assim que eu batizei eles, o Espírito Santo foi derramado. Deus está fazendo algo entre os gentios. Paulo e Barnabé dão o mesmo testemunho: olha, a gente andou por muito lugar e os gentios são favoráveis ao evangelho, eles estão aceitando o evangelho e acho que eles não precisam observar a lei. Tiago dá o parecer, né? Bota a bola no chão, tá um tumulto, ele bota a bola no chão e diz: gente, negócio é o seguinte, gentios não precisam cumprir a lei de Moisés. Vamos escrever uma carta, vamos enviar para as igrejas dos gentios que diga que eles devem abster-se de comer sangue, eles devem abster-se da comida sacrificada aos ídolos e eles devem se abster da imoralidade sexual. É isso que eles precisam fazer. Ok. Aqui, em Gálatas, Paulo já levou essa mensagem: cara, vocês não precisam da lei de Moisés para ser salvos, vocês precisam da fé, porque o justo vai viver pela fé. Só que apareceu gente no meio da igreja dizendo: não, Paulo está errado. A gente precisa da lei, porque é impossível ser salvo sem a lei. Por isso que Paulo vai falar: olha, quero que vocês me respondam, verso 2. Foi por intermédio da prática da lei que vocês receberam o Espírito Santo? A resposta é óbvia: não. Ou será que foi pela fé naquilo que ouvistes? Foi pela fé naquilo que eles ouviram. Estáis tão enlouquecidos assim, a ponto de, começando pelo Espírito de Deus, ou seja, sem a observância da lei, começando pela ação do Espírito de Deus, estão desejando agora ser aperfeiçoados por meio do mero esforço humano. Então, o que Paulo está dizendo a esses caras é o seguinte: gente, é impossível cumprir a lei. É o que ele vai dizer no verso 11. É, portanto, evidente que, diante de Deus, ninguém é capaz de ser justificado pela lei. Por quê? Pois o justo viverá pela fé. Então, tendo esse texto, é impossível a gente olhar para o texto de Tiago e pressupor que Tiago está dizendo o contrário. Por quê? Porque foi o próprio Tiago que lá em Atos 15 deu o veredito. O gentio não precisa observar a lei. Ah, mas a carta de Tiago, vocês falaram, foi escrita para judeus. Sim, judeus crentes em Cristo. E o crente em Cristo, visto que Cristo cumpriu a lei, o crente em Cristo está livre da lei. É o ensino que Paulo está falando. E é o ensino que Tiago está falando, por isso ele vai usar a expressão lei versus lei da liberdade. A lei da liberdade é a lei de Cristo. Não tem a ver com os mandamentos de Moisés. Tem a ver com amar Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, e aí a gente acrescenta aquilo que os apóstolos decidiram. A abstenção, né? A abstinência de comida consagrada a ídolo, a abstinência de comer sangue e a abstinência da imoralidade sexual. Essa é a lei da liberdade. Quando a gente olha para o texto de Tiago sem pensar nisso aqui que Paulo está ensinando, parece que é possível a gente obedecer todos os mandamentos. E não é.
A lei foi enfraquecida por causa do pecado. Isso Paulo vai dizer lá em Romanos também, de forma muito, muito evidente. Sim. Isso tem que ficar claro para nós. O texto que Tiago cita, deixa eu voltar lá. O texto que Tiago cita, tu tem aí, pode abrir para nós, Deuteronômio 27, 26. Capítulo 27, verso 26. Tá na mão. Pode ler. Maldito aquele que não confirmar as palavras dessa lei, não as cumprindo. E todo o povo dirá amém. Então é o texto, não é que Tiago, é que Paulo cita ali em Gálatas que a gente leu. Isso. Como o texto diz, como está escrito, maldito aquele que não cumprir. Cara, é impossível cumprir a lei, foi para isso que Jesus veio. Uhum. É impossível cumprir toda a lei na sua totalidade. Na verdade, a lei, quando a gente olha para Romanos, quando a gente olha para Gálatas, a gente vai perceber isso. A lei ela tem uma função, mostrar ao homem a incapacidade humana de obedecer a Deus. Sim. Por isso a necessidade do Cristo. Por isso a necessidade do Cordeiro sem defeito. Porque a gente é defeituoso. Bem defeituoso. A gente é defeituoso. Então, e lá na lei já dizia, o texto que tu leu, cara, maldito quem não viver por essa lei. Uhum. Tu consegue viver pela lei? É impossível. Impossível. Ninguém consegue. Só um conseguiu, Jesus. E ele conseguiu para nos mostrar, cara, que negócio é o seguinte, é até possível, mas vocês são ruins demais. Então eu vou pagar o preço por vocês. Por isso ele morre na cruz no nosso lugar. Por isso ele paga o preço, por isso João Batista olha para ele e diz, eis aí o Cordeiro de Deus. Porque, cara, ele é sem defeito, ele é perfeito. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ainda falando sobre a lei da liberdade. Gálatas capítulo 5, verso 1. Eu já estava lá, né? Eu sou um... Tá aberto. Aqui, Gálatas 5, verso 1. Pois foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ele continua o ensino dele falando sobre lei e graça, e ele está dizendo, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Por quê? Porque tentar viver a lei é viver sob o jugo de escravidão. Uhum. Quem que nos liberta desse jugo? É quem cumpre essa lei. É Cristo. É Jesus. E Paulo tem mais um texto que talvez elucide ainda mais isso que Tiago está ensinando, que está lá em Romanos. Romanos capítulo 8, do verso 1 ao verso 4. Lê para nós, por favor. Romanos 8. Pode ser do 1 ao 4. Ao 4. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei do que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E, com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eis o texto. Eis o texto que clareia. Pô, mas que tanta lei é essa? Lei de Moisés, lei da liberdade, agora lei do Espírito da vida. Paulo e Tiago estão falando a mesma coisa, só usando expressões diferentes. Sim. É o mesmo exemplo ali do capítulo 2:1. É a única vez que Jesus é chamado de Senhor da Glória. Só Tiago usou esse termo, ninguém mais na Bíblia usou esse termo. Mas é o mesmo Jesus, a gente sabe do que ele está falando. Sim. Eles estão falando da mesma lei. Que lei é essa? Lei da liberdade, lei da vida. Não aquela que está enferma pela carne, a lei lá de Moisés. Uhum. A lei é ruim? Cara, se a gente ler Romanos, a gente vai entender o que Paulo fala. Não, a lei não é ruim. Pelo contrário, a lei de Deus é boa, justa, perfeita. A gente é ruim. Sim. O ser humano é ruim e incapaz de cumpri-la. Então, por que Deus deu essa lei? Para que ficasse evidente a nossa necessidade de um Redentor. Uhum. Daquilo que Jó vai falar. Eu sei que o meu Redentor vive. E um dia há de se levantar por mim e vir julgar em meu favor. Cara, é isso. Essa lei da liberdade tem a ver com isso que Paulo está falando. Porquanto aquilo que a lei foi incapaz de realizar por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez, Deus realizou, enviando seu próprio Filho. Para que, verso 4 de Romanos 8, a justa exigência da lei se cumprisse em nós,
que obedecemos a lei de Moisés. Não. Não. Se cumprisse em nós. Que não andamos segundo a natureza da carne, mas segundo o Espírito. Então a gente não pode olhar para Tiago e pensar ou imaginar que Tiago está dizendo é possível viver a lei. Não, Tiago não está dizendo isso. Ele está dizendo que se eu quebro um mandamento, eu quebro tudo. Então eu não tenho que viver como quem vai ser julgado pela lei. Eu tenho que viver como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. E a lei da liberdade é essa. Eu tenho que viver uma vida para a glória de Deus, eu tenho que amar Deus acima de todas as coisas, eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo, eu vou obedecer aquilo que os apóstolos determinaram para os gentios, aqueles que não são judeus. Então, abstenção de sangue, abstenção de comida sacrificada a ídolos e abstenção de imoralidade sexual. Essa é a lei da liberdade. Ah, tem mais coisa? Claro que tem. É o texto que tu citou lá de João 14. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Existe mandamento no Novo Testamento. Sim. Existem coisas a ser observadas no Novo Testamento, mas não são aquelas leis, aquele decálogo, aqueles 10 mandamentos que Moisés deu. Eles servem como referência. A gente vai olhar e tem muita coisa boa lá, mas a gente não pode viver como quem quer ser julgado por eles. Uhum. Porque é impossível. É impossível. Ah, a gente já falou sobre isso também, eu acho. Então, Jesus veio e facilitou. Cara, não. O padrão foi até erguido. Sim. A verdade é essa. Jesus levanta a régua. A gente vai falar mais sobre isso, quem sabe outro dia. Mas, pelo sacrifício de Jesus, se torna possível uma vida que glorifique a Deus. Livre da exigência da lei, agora vivendo na exigência do Espírito da vida, da lei do Espírito da vida, da lei da liberdade. Amém, irmão? Aleluia. Amém. Nosso Pix tá... Não. Deixa eu voltar lá para Tiago que tem mais coisas. Sim. Tiago vai falar ali, vivam, né? Como quem há de ser julgado, né? Falai de tal maneira, né? O versículo 12, e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados por essa lei. Porque o juiz é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, beleza, a gente já entendeu que não tem como cumprir, a gente não vai ser julgado pela lei de Moisés. Mas ele não diz que não vai ter julgamento. Ele diz que vai ter um outro juízo da lei da liberdade, um padrão de julgamento. Vai ter misericórdia para quem teve misericórdia. Ecoando mais uma vez o quê? O ensino de Jesus, que a gente vê no Sermão do Monte, Mateus 7, capítulo 1. E mais um detalhe, né? Mostrando de novo que Tiago não está sofrendo esquizofrenia indo e voltando. Por que ele está falando isso aqui? Será exercido um juízo sem misericórdia sobre quem também não usou de compaixão. Do que ele começou falando? Do que a gente começou falando hoje? Acepção de pessoas. Então, cara, se eu julguei alguém pela aparência, eu não tive misericórdia nenhuma de pensar que talvez, poxa, o cara tá mal vestido, mas ele é um cara legal, eu vou também honrar esse cara. Eu fiz um juízo sem misericórdia. Como que Deus vai me julgar? Sem misericórdia. Tiago tá fechando o arco e nos versos seguintes a gente vai entrar em uma outra treta, mas não vai ser hoje, eu acho. Não hoje. Vamos lá, Mateus 7, do 1 ao 5. Bora. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Toma. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? E algumas versões vão dizer, por que vê o cisco no olho do próximo, né, e não vê a trave, o poste que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Todos os comentaristas bíblicos que eu pesquisei sempre vão também apontar o outro ensino de Jesus, também no Sermão do Monte, capítulo 5, verso 7. Bem-aventurados os misericordiosos. Por quê? Alcançarão misericórdia. É o que Tiago está dizendo lá. Se eu exercer juízo sem misericórdia, eu vou ser julgado sem misericórdia. Agora, se eu vivo pela lei da liberdade, que não leva em conta a aparência, mas sim o coração, se eu exerço misericórdia, se eu cuido do órfão, da viúva, do pobre, do maltrapilho,
se eu não estou privilegiando o cara rico, bem vestido, com um anel no dedo, então eu também vou receber misericórdia, eu também vou alcançar misericórdia. E vale a pena a gente fazer uma leitura, Claro. também Mateus, capítulo 18. É compridinha, mas vale a pena. Até acredito ser um texto conhecido, porém, vamos acreditar que alguém está nos ouvindo ou nos assistindo e não conhece, e a gente não vai te deixar perdido. Mateus capítulo 18, vamos ler do 21 ao 35. Diz assim: Então Pedro chegou perto de Jesus e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão irá pecar contra mim que eu tenha que perdoá-lo? 7 vezes? E Jesus lhe respondeu: Não te direi até 7, mas sim até 70 vezes 7. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a certo rei, que decidiu acertar conta com seus servos. Quando teve início o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 1000 talentos. Porém, não tendo o devedor como saldar tal importância, ordenou o seu senhor, o rei, que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e tudo quanto possuía para que a dívida fosse paga. 10.000 talentos, cada talento é um dia de trabalho. Então são 10.000 dias de trabalho. Divide 10.000 por 365, tu vai ter uma soma de anos aí, cara, vai longe. Então a dívida não era pequena, era uma dívida grande. Vende tudo até que a dívida seja paga. Verso 26. O servo, então, com toda a reverência, prostrou-se diante do rei e implorou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo teve compaixão dele, perdoou-lhe a dívida e o deixou ir embora livre. Então o rei exerceu misericórdia. Verso 28. Entretanto, saindo aquele servo, vamos chamar ele de Gilberto, encontrou um dos seus conservos, vamos chamar de Dejair. O Gilberto, que devia 10.000 talentos, encontrou o Dejair, que estava devendo para o Gilberto 100 denários. Então, o Gilberto devia 10.000 dias de trabalho. O Dejair devia só 100 denários. O denário não chega a um dia de trabalho, é um pouco menos. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, esbravejando: Paga-me o que me deves. Então, o seu conservo, Dejair, caindo-lhe aos pés, lhe suplicava: Sê paciente comigo e tudo te pagarei. Ou seja, ele replicou o mesmo pedido que o cara tinha feito para o rei. Só que uma dívida muito menor. Muito menor. Verso 30. Mas ele, Gilberto, não queria acordo. Ao contrário, foi e mandou lançar seu conservo devedor na prisão, até que toda a dívida fosse selada. Quando os demais conservos, companheiros dele, viram o que havia ocorrido, ficaram indignados e foram contar ao rei tudo o que aconteceu. Então o rei, chamando aquele servo, lhe disse: Servo perverso, perdoei-te toda aquela dívida atendendo às tuas súplicas. Não devias tu, da mesma maneira, compadecer-te do teu conservo, assim como eu me compadeci de ti? E sentindo-se insultado, o rei entregou aquele servo impiedoso aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, Jesus diz: O meu Pai Celestial vos fará, a cada um, se de todo o coração não perdoardes cada um a seu irmão. O que Tiago está ecoando? Aquele que não exerce juízo será também julgado sem misericórdia. Aquele que exerce juízo sem misericórdia também será julgado sem misericórdia. É o ensino que Jesus está dizendo. Cara, tu devia 10.000 talentos. Tu foi perdoado. Aí tu passa pelo magrão, pelo Dejair, né? Isso. Passa pelo Dejair, que está te devendo 100 denários. E tu decide não perdoar, cara. Perdoa, cara. Tua dívida era muito maior, tu foi perdoado. O mínimo que tu devia fazer é perdoar todo mundo que te deve. Cara, tô livre, não vou precisar pagar essa dívida, vocês não precisam me pagar. Glória. Não. O cara pega o louco do pescoço e diz: olha, me paga o que tu me deve. Como se ele precisasse daquele dinheiro para pagar a dívida. Mas o rei, nos versos seguintes, vai dizer: eu perdoei a tua dívida. A dívida não continuou, a dívida simplesmente foi apagada. O rei exerceu misericórdia. O cara, quando exerce juízo sobre o conservo, ele não tem misericórdia. E Jesus já disse, a gente leu, o misericordioso alcança misericórdia. Tiago está ecoando esses ensinos.
precisamos ser misericordiosos. Para ser misericordioso, eu não posso julgar por aparência. Para ser misericordioso, eu preciso viver pela lei da liberdade. Eu não posso ser olho por olho, dente por dente. Eu não posso querer cumprir a lei de Moisés. Não, eu preciso viver naquilo que Jesus ensinou e Jesus deixou para nós. Amar Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. A lei, como diz a tua versão, a lei régia, ou como diz a King James, a lei do reino, e a Bíblia Viva, se eu não me engano, vai chamar de lei real. Uhum. É fácil? Cara, não é. Quando a gente falar sobre o Sermão do Monte, vocês vão ver que não é fácil. Mas é o que tem para hoje. Cara, mas tem uma coisa que é fácil. O pessoal deixar um like. Boa! E um comentário aí, falando, não quero ser o Gilberto, quero ser o... Se tiver um Gilberto aí, brincadeira. Deve ter sido um nome, espero ter sido um nome aleatório. Totalmente aleatório. Mas deixa teu comentário aí, tua dúvida, qual parte tu gostou, qual tu não gostou. Pode falar que tu não é o Gilberto, ou o Gilberto se manifeste aí. Foi só uma brincadeira, não tem nada de, meu Deus de do céu, pessoal cara. intencional. Por quê? Abraço, Gilberto. Não te custa nada. Então, gostou, se divertiu, aprendeu, relembrou coisas, manda pra alguém, tem um botãozinho de compartilhar ali. Boa. Manda no grupo do Zap, fala, pô, os caras estão lendo a carta de Tiago. Se tu tem um grupo aí de amigos que lê a Bíblia, manda, pô, vamos ler Tiago, vamos ver o que os caras estão conversando, lê Tiago com a gente. A ideia é tu pensar a Bíblia com a gente, então, se tu tem alguma visão que a gente deixou daqui a pouco de escapar também, não comentou aqui, pode comentar, dá o teu like, ativa o sininho aqui no YouTube, que daí vai te notificar conforme sair dos vídeos. E até o próximo vídeo sobre a carta de Tiago, ainda no capítulo 2. Era isso. Abraço. Valeu!